Olá pessoal, este é o nosso quinto encontro pela Nova TV Com Sorocaba, canal 7 da NET, e TV Votorantim, canal 6 da NET e 3 pela Supermídia. Estamos acompanhando o jogo de futebol filosófico entre o espiritualismo e o materialismo. Hoje, o time do espiritualismo está todinho recuado em seu próprio campo. Os jogadores do materialismo atacam tanto que até já desrespeitam o adversário. Quando não abusam do jogo duro, querem colocar o espiritualista na roda para a torcida gritar olê, 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 olá, olê. E quando o juiz apita marcando jogada desleal, esse desrespeito, a torcida reage violentamente, a torcida materialista reage violentamente, gritando que o juiz é ladrão e que a jogada é legal. Mas agora veja, atenção, alguma coisa está mudando. O juiz reage e assume a postura de quem sabe interpretar o verdadeiro significado daquilo que é legal. Ele pega algo com algum de seus auxiliares de linha. O que é que ele pegou? O que é que ele pegou, gente? Ele pegou uma camisa e agora agita a camisa no ar. É incrível, um absurdo. O juiz acaba de vestir uma camisa que tem o número 1 gravado no peito e nas costas. O número é bem grande. A cor, entretanto, não é a de nenhum dos dois times, e isto significa que ele preza pela neutralidade científica quando interpreta as jogadas. Então, esse que está julgando direciona a atenção para o eu, o número 1, e não mais para a alma ou psique. Afinal de contas, esses termos da linguagem já estão um pouco ultrapassados e carregados de muitos valores preconceituosos. Então o juiz está certo. O eu é a coisa mais importante do mundo. Se eu não existisse, haveria ausência absoluta de sentimentos e de pensamentos. Logo, não existiria jogo de futebol, nem mundo para mim. Não existiria nada. Nada. Ouçam o juiz. Ele apita de modo intermitente. Parece usar código Morse. Interpretemos os significados. Olha, atenção, ó. Bip, 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 bip. A mensagem do juiz é esta. Atenção, eu existo de modo incontestável e a camisa 1 representa de modo exato e matemático esta minha inegável presença no campo do mundo. Como um ser real que sente e pensa, estou aqui, e crio juízos sobre as jogadas do mundo. Se é assim para o juiz, o eu juiz também é para o eu daqui e para o eu daí. É assim para todo mundo.
e se não existisse nenhum eu, não haveria ninguém, absolutamente ninguém, para sentir e pensar o mundo. Entendido? Em outras palavras, se não houvesse nenhum eu, ninguém saberia nada do mundo, certo? Ora, a palavra saber significa conhecer, que é igual a aprender. Então, meu amigo, minha amiga, conhecer é igual aprender e é igual saber. Significa que eu apreendo em mim e para mim aquilo que sinto das coisas, o que vejo, o que apalpo, aquilo que ouço. Puxa vida, veja bem, olha, existir é desfrutar do sensacional, das sensações. O eu existe com a função de sentir o mundo e formular juízos sobre aquilo que sente. A sua função, então, definitivamente é conhecer, seja de um modo racional ou irracional. Se você ainda não entendeu, ouça. Sendo cada um de nós um eu que sente e pensa, então, veja bem, de modo compulsivo, nós existimos para sentir e pensar sobre o mundo. Obrigatoriamente, sentindo e pensando, aprendemos. A natureza do eu não dá outra opção para nós. Aprender é a finalidade natural, o telos aristotélico. Aprender é tão inevitável que após uma palestra que dei exaltando o valor da filosofia e das ciências experimentais, um conhecido me abordou para me contar a seguinte fábula. Num pequeno reino, em tempo e lugar muito distante, o conselheiro do rei havia morrido e abriu-se um concurso para a contratação de um outro conselheiro. O rei oferecia ao candidato aprovado um alto salário, todas as vantagens do funcionalismo público ocioso e ainda o casamento com a sua linda e milionária filha, a princesa Demás. Talvez o povo duvidasse do governo, talvez o povo duvidasse que o concurso fosse sério, talvez o povo pensasse que o concurso fosse apenas um jogo de cartas marcadas para disfarçar, para dar uma aparência de legalidade ao hábito escuso do rei de aprovar protegidos. O fato é que se apresentaram apenas 3 candidatos. 2 eram sábios consagrados, que vestiam roupas, togas, becas e adereços anunciando o status que desfrutavam. Um era cientista com a capacidade reconhecida em astronomia, física, biologia, geologia, antropologia, sociologia, etc. O outro era um filósofo
que por toda parte onde andava arrastava um bando de jovens estudantes, porque ele discorria sobre a rebeldia política, sobre a rebeldia ética, sobre a rebeldia espúria, sobre a liberdade irracional e o hedonismo, etc. Já o terceiro candidato, segundo essa pessoa, ninguém conhecia. Parecia um senhor idoso, porque tinha cabelos e barbas grisalhas e o rosto marcado pelas rugas, tudo franzilinho. Na ficha de inscrição, ele colocou que era agricultor. E grau de estudo, ele colocou quase analfabeto. E o rei necessitava com urgência de um sábio conselheiro. Por isso, decidiu aplicar apenas um teste decisivo que ele garantiu ser batata infalível para eliminar ineptos e selecionar o melhor candidato. No dia da prova decisiva e única, os candidatos foram colocados diante de uma enorme porta negra, mas a uma distância de 5 metros dela. Eles foram vendados e instruídos de que, ao toque de um bombo, bam, deveriam caminhar em direção à porta e entrarem decididamente por ela adentro. Por terem assinado um termo de responsabilidade, eles estavam um pouco preocupados, porque era um termo de responsabilidade que isentava o rei de morte ou ferimento grave na prova. O cientista e o filósofo, ao ouvirem o gongo, caminharam bem lentamente para poderem imaginar as possíveis armadilhas mortais que os aguardavam. E pensavam em que estratégias eles poderiam usar para neutralizar as armadilhas que aparecessem. O velho agricultor, porém, ao toque do sinal, correu para a porta e, tateando, achou logo a maçaneta, virou-a e entrou destemidamente. Não havia armadilha nenhuma. Ele foi o primeiro e venceu a competição. Certamente a gente não sabe por quê ou para quê, mas ele casou com a princesa e assumiu o seu cargo no funcionalismo público e como conselheiro do rei. Então, quem me contava isso fez uma cara de esperto e me perguntou assim: você sabe o significado dessa história? Você sabe qual a moral dessa história? Antes que eu pudesse responder, ele complementou. No Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas, capítulo 6, verso 20. E com uma entonação mais grave ainda arrematou: a experiência de vida ensina muito mais sobre a verdadeira sabedoria
de que todo estudo feito em livros, laboratórios e academias. Eu agradeci a oportunidade que ele me dava para uma reflexão e me despedi. É evidente que aquele indivíduo queria minha atenção para a verdadeira sabedoria que ele julgava ter, sem estudar. Queria me impressionar tanto quanto aquela garota deliciosa que no nosso programa passado me atraiu para o casamento. Lembra? Então, ele estava crente que, desfilando de sábio enigmático diante dos meus olhos, despertaria meus desejos e interesses de aprender mais sobre o seu conhecimento desorganizado e de senso comum, que ele acreditava, no entanto, ser um saber soberano. É muito fácil verificar, quem ouviu a história, verificar que este camarada se identificava com o vencedor de um concurso que só se realiza na cabeça dele. E ele está crente de que, para resolver os problemas da existência, basta um saber prático e utilitário que dispensa o cuidado racional. Isso acontece muito com o ego que se frustra nas competições da vida e se compensa com a ilusão de possuir um saber que dispensa estudos. Hoje está bom, né? Hoje está alegre, hoje está bacana, né? O nosso estudo está divertido, está fácil. Mas a gente vai esclarecendo tudo, não se preocupem, devagarinho. De programa em programa nós vamos retornando cada assunto, elucidando, para que fique bem claro para todos nós. Então, eu não reconheci a soberania do que esse sujeito sabia, mas admito que a experiência pessoal também produz saber com valor de verdade. É óbvio que o conhecimento obtido por um eu, numa experiência perceptiva, sensorial ou intelectual, é particular, é pessoal. Mas depois que esse conhecimento que foi adquirido de maneira particular e pessoal, depois que ele é comunicado para uma comunidade científica, e esta comunidade reproduz a experiência e confirma o resultado obtido, a descoberta individual assume um valor declarado de verdade pelo coletivo. E aí, embora essa comunidade científica seja constituída de vários outros eus, cada um, ao reproduzir o experimento, exercita de modo particular, individual e pessoal o próprio sentir e pensar. Bom, você já ouviu dizer, muita gente diz assim com muita facilidade, esse conhecimento é impessoal. Então, por favor, vamos entender agora de uma vez por todas. Todos os conhecimentos são pessoais por princípio e só depois de aprovado pela comunidade científica é que recebe o nome de conhecimento impessoal, porque é um saber que tem um certo acerto passível de ser compartilhado e conferido pelo coletivo.
Entendido aí? Está simples, não está? Então, na verdade mesmo, todo conhecimento é pessoal, seja adquirido pelos sentidos ou pelo cálculo intelectual. Foi pessoal com Arquimedes? Vocês sabem, né? Vocês lembram, estudaram na escola, que lá no século III a.C., quando ele foi tomar banho na banheira e a hora que o corpo dele afundou na água, a água transbordou e saiu para fora da banheira, quase metade da água foi embora, ele desperdiçou. Foi nesse momento que o Arquimedes descobriu o princípio que permite calcular o empuxo que atua sobre um corpo quando é mergulhado em um fluido qualquer. Agora, por esta você não esperava. Também foi uma experiência pessoal. A de Albert Einstein, quando ele realizou os cálculos que demonstraram, que provaram ser a energia igual massa ou matéria na velocidade da luz ao quadrado. Depois de provado que isto era verdade, tudo que se passou a reproduzir dessa teoria se tornou um conhecimento compartilhado e, supostamente, impessoal pelas verdades que contém. Agora, os procedimento do sentir e do pensar são naturais, porque eles são próprios do eu. Eles não são inventados pelo homem. Se fossem, seriam artificiais. Mas ele se desenvolve pelo exercício, assim como os calos das mãos e dos pés. Quando você usa um sapato apertado, ou então quando você trabalha na enxada, pode. Hoje acho que ninguém mais trabalha com enxada. Mas em todo caso, quando esses processos criam representações do mundo, e essas representações incluem uma semântica, uma simbologia ou uma linguagem idiomática, criam produtos artificiais que não existiriam na realidade sem que ele criasse. Ele quem? O homem, o eu. Então, se eu digo que no curral tem 30 carneiros, você vai lá e vê os carneiros, mas você jamais irá ver o número 30. Você sabe também, quando você sai daqui e me ouve falar em carneiro, você sabe o que irá procurar no curral. Por quê? Porque tem o significado da palavra aí na sua cabeça. A palavra, preste atenção, por favor, preste atenção. A palavra é um significante. O significante é algo da palavra, é algo audível, perceptível pelos sentidos. É uma forma. Agora, quando eu digo carneiro, salta na cabeça de você o quê? O quê? Uma noção. Essa noção pode ser a imagem do bicho, tadinho, a imagem do bicho, ou então alguns traços dele. O que importa é que na sua cabeça pula o significado, entendendo? Significante é aquilo que puxa o significado correspondente na sua cabeça. Logo, tanto esta noção que atende a esta linguagem, carneiro, e o significado da palavra
são produtos artificiais. Por quê? Porque não existiriam na realidade. Um produto natural está aqui, olha que belezinha. Uma margarida ou um trevo de 4 folhas, né? E um pouco de grama e capim. Isso é natural. Isso aparece na realidade sem que seja preciso a intervenção do homem. Agora, quando eu digo 30, o significado de 30 não tem uma referência concreta. Sabe o que vem na sua cabeça? Ó. Só que isso aqui é outro significante. Então, quando eu digo 30, que é um significante, na sua cabeça vem um 30, ou seja, você e eu só temos na cabeça o que enfiaram lá. Ó, que chato, coisas inventadas. Vejam bem. Então, a noção do carneiro é um significado que corresponde a uma coisa com existência objetiva e natural. Mas 30 é um significante artificial que exige uma definição abstrata como significado. Você vai ter que dizer, olha, 30 é o correspondente a 3 vezes 10, que na aritmética, e você vai falar, para fazer o quê? Definir o significado. Então, este significado só tem existência no mundo subjetivo, na realidade não. Eu costumo perguntar assim, você alguma vez encontrou 30 na rua para cumprimentar? Olá, senhor 30, ou a senhora 30, como é que está? Não é? Você nunca fez isso, porque não vai encontrar isso na realidade. Agora, aqui entre nós, assim como tem gente crente que o número 30 existe na realidade objetiva, também tem gente crente que a morte é um fato objetivo. Então, para verificar se a morte, por exemplo, existe na realidade natural, que seria o lugar dela, objetivamente e de verdade, temos que adotar aquela postura científica que já adotamos para encontrar o eu. Vamos começar verificando quem já teve uma experiência pessoal com ela. Não é? Não é isso? Então, quando nós nos relacionamos com o eu numa percepção que fizemos aqui na frente de todos na televisão, nós tivemos uma relação com o eu aqui com o eu daqui e você aí com o eu daí. Uma experiência pessoal. Eu existo, certo? Então vamos ver, da mesma maneira, tentar descobrir por nossa própria conta e riscos quem é que morre. Se é o corpo, se é o eu, ou se é tudo isso ao mesmo tempo. Quer dizer, talvez, se tudo não é como a morte da bezerra, um papo furado. Mas antes de levantar qualquer coisa a priori, vamos tentar definir a identidade da morte. Para que quando a gente encontrar com ela, a gente saiba reconhecer. Olha a morte. Então, se eu digo para você,
Olha, você conhece o Adão? Você diz, que Adão? Eu digo, o Adão é aquele rapaz que sempre aparece na televisão e fez tal novela, participou. Você diz, ah, sim, o Adão. Por quê? Porque eu dei referenciais para que você identificasse o Adão. Eu disse que ele tinha bigode, se ele era careca, gordinho, não era. Enfim, eu dei uma definição, uma descrição. Então, nós vamos fazer isso com a morte. Vamos procurar, então, o que significa a morte, para saber a identidade dela. Bom dia, Márcio Rodrigues. Você já experimentou a morte? Graças a Deus, não. Mas tenho um receio dela. E você conhece alguém que já experimentou? Eu acho que tem gente vivo que pensa que está vivo, mas está morto. Eu tenho certeza que sim. Mas não a morte propriamente dita. Deputado estadual Carlos César, o senhor já experimentou a morte? Olha, essa pergunta é uma pergunta que só pode experimentar a morte aquele que realmente passou por ela, e o único que passou por ela foi Jesus, que ressuscitou. O senhor conhece alguém que experimentou a morte? Experimentar a morte no sentido de que esteve em coma, isso sim, de estar ali no vale da sombra da morte. A morte estava tão perto que chegava a fazer sombra a ele. Dalísio Moura, você já experimentou a morte? Então, é uma pergunta assim que não é fácil de responder, mas literalmente eu nunca experimentei a morte. Jaqueline Coutinho, você já experimentou a morte? Eu acho que a gente experimenta a morte quando a gente não ama o próximo. Senhor Marcelo, o senhor já experimentou a morte? Graças a Deus, não. Bom dia. Vereador Manga, a nossa pergunta é, o senhor já experimentou a morte? Primeiramente é um prazer poder estar participando do programa Reflexão sobre a Vida e dizer que eu já experimentei a morte sim, quando no passado eu tive envolvimento com as drogas. E as drogas, ela levam a pessoa à morte espiritual, a pessoa ela abre mão de tudo que ela tem. Alguém daqui já experimentou a morte? Você já experimentou? Ou então já encontrou a morte na rua, já cumprimentou, né? Ô, caveira, dona caveira, vai dar? Não, evidente que não. Eu também nunca experimentei a morte. Se você fosse ao curral, você iria experimentar a ovelha. Você haveria, a ovelha não, o carneiro não, olha, pode achar ruim. Se bem que hoje a questão de gênero já está bastante aceitável, mas vai que ela ficasse brava comigo, né? Falou, o quê? Você está confundindo as coisas. Então, é o carneiro. Então, você lá no curral, você enxerga o carneiro, você toca nele, você sente o cheiro dele, você ouve com seus sentidos, certo? Mas a morte você experimenta? Sem querer chatear ninguém, eu digo assim, eu lamento muito que aqui ninguém, ou em qualquer outra parte do planeta, tenha experimentado de modo pessoal o significado do fenômeno da morte. Aposto e jogo do vidro e não vou encontrar. Por quê? Porque esse significado não é concreto como o carneiro. Não há uma correspondência daquele significado que você tem na cabeça
com um ente na realidade. A morte você só tem na cabeça como número 30. Começa a perceber. E então, como nenhum cientista do planeta, veja bem, nenhum cientista do planeta experimentou a morte, nenhum tem autoridade empírica ou científica para falar sobre ela. Se falar sobre ela, fala sobre a morte da bezerra. O cientista muito curioso, muito estudioso, ele pode até experimentar uma parada cardíaca, ele pode experimentar um estado de coma profundo, até autoprovocado, que é um cientista sério, ele quer saber. Ele pode experimentar a perda completa dos sentidos e até ele pode ser declarado morto pelos médicos que o assistem. Mas ele não experimentou a morte. Simplesmente porque não ficou morto. Normalmente, quem morre, segundo a gente sabe, fica ali duro, morto. Se o cientista experimentou essas coisas, ele não ficou lá morto, é porque ele não experimentou a morte. Óbvio, elementar, meu caro amigo ou amiga. O cientista só viu, apalpou, cheirou e pode até ter lambido a forma de um defunto. E por isso, ele acreditou saber tudo sobre a morte. A morte que não tem forma material alguma. É como o 30. Então, eu estou dizendo, esse saber que confunde significado de um fenômeno natural objetivo com o significado de uma abstração muito vaga, muito distanciada. Olha, em outra oportunidade nós explicaremos o que é abstração com mais cuidado. Hoje o nosso tempo não vai dar. Por enquanto você vai procurando saber aí devagar. Então, esse conhecimento que confunde alhos com bugalhos é o mesmo que também confunde o corpo material, o cérebro com o eu. Se você ainda não entendeu, eu vou explicar de modo diferente. Todo conhecimento é pessoal. Todo. Ele começa pessoal, como já expliquei. Agora, nós não queremos fazer uma experiência pessoal com o fenômeno da morte. Pelo menos hoje não. Não é? Nos ensinaram que quando a gente mora mesmo. Então, nos ensinaram, é evidente que nos ensinaram uma coisa com o nome da morte. E eu estou propondo definirmos de uma maneira exata, matemática, o significado da morte como fizemos com o eu. E nós admitimos honestamente, de uma maneira humilde, como deve ser a de todo estudioso, que nós não conhecemos a morte, porque nunca a experimentamos pessoalmente. O máximo que fizemos foi aquilo que os cientistas fizeram. Fomos a um velório, vimos um corpo, e o resto vocês já sabem. Então, se nós não experimentamos,
Só nos resta produzir uma versão hipotética da morte. E talvez daqui a 100 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, realizar um experimento que irá confirmar se a nossa hipótese é verdadeira ou falsa. Estamos combinados? Aí tá bom assim? Para que ninguém fique apavorado, para que ninguém fique nervoso, porque ninguém vai sugerir aqui uma experiência direta e agora, né? Então, como é que nós podemos definir a morte então? Que é assim que nós vamos conhecer. A definição de maior consenso todo mundo sabe, todo mundo já ouviu, ela é muito corrente e ela é muito satisfatória, é muito simples. Ela diz que a morte é o fim da vida. Ó, vou escrever aqui, que é para a gente não esquecer. Fim. Essa é uma definição de padrão corrente, que nos informa o seguinte, que nós aceitamos para o nome morte o significado de fim das atividades comportamentais e fisiológicas, que normalmente são consideradas da vida. É, portanto, uma definição lógica, com a lógica daqueles que reconhecem um corpo com vida, quando encontram nele as atividades materiais, objetivas, eu te diria, concreta, para que você entenda, concretas, para que você entenda como semelhante à objetiva, coisa palpável, né? Então, atividades materiais e objetivas, visíveis, perceptíveis. E quando não enxergam mais essas atividades, quer dizer, elas não estão mais lá, então declaram que o corpo morreu. Correto? Estamos entendidos? É o mesmo que nós declaramos quando saímos com o carro pela estrada, né? E aí, num determinado momento, a gente telefona para o mecânico do seguro, né? Para dizer para ele que o nosso carro parou de funcionar. E dizemos, mas ele estava bem, ele estava rodando bacana, né? E tudo mais, confortável, mas de repente morreu. Né? É o que nós falamos. Então, esse é o significado apropriado para quem foi educado a ver na natureza apenas corpos materiais em movimento ou não, sem movimento. E quando vê um corpo inativo, depois de tê-lo visto ativo, acredita que então esse corpo morreu. Mas seria a morte um fenômeno que causa a inatividade do corpo que antes estava ativo? Se a morte é o fim da atividade, foi a morte que parou o nosso carro na rodovia? Foi a morte? Claro que não. Da mesma maneira, ninguém, nem nada morre de morte. Já ouviu médico escrevendo um atestado de óbito? Morreu de morte. Você nunca viu também, nunca vi, tomara que a gente não consiga ler e que não seja o nosso médico, não é? Então, melhor seria, então, dizer que as pessoas morrem de infarto do miocárdio, de parada cardíaca, de insuficiência respiratória, de esmagamento craniano, etc. Ou seja, o corpo perde umas atividades em decorrência de perda de outras. Se o coração parou de bombear o sangue para outros órgãos, esses órgãos também cessam suas atividades e assim por diante.
numa reação em cadeia que atinge a totalidade do sistema. Então, a morte é um produto artificial formado de uma palavra significante que significa uma abstração e remete a outro produto artificial e abstrato representado pela palavra fim de movimentos físicos. Estão percebendo a morte da bezerra? É assim, a minha bezerra morreu, antes ela do que eu. É assim, essa conversa assim, muito interessante, né? O fim, então, de movimentos físicos, de atividades do corpo atingido pela parada respiratória, cardíaca e cerebral. Como o nome morte não se refere a um fenômeno objetivo, como este, capaz de causar no corpo a perda de atividades, significa, em última análise, ausência, vazio, inexistência de anterior atividade de movimento que havia ali. Então, de um ponto de vista rigorosamente lógico, o valor racional e matemático do objeto científico chamado de morte você já adivinhou, fim igual a zero. Nulo de atividade. Também nós podemos dizer que o valor lógico da capacidade de cessar movimentos da morte é igual a zero. Nós já vimos. Sendo que este resultado também corresponde exatamente com o total dos conhecimentos obtidos pelos cientistas com a morte, nas experiências que realizam com os corpos na realidade. É exatamente isso que eles têm, de conhecimento pessoal ou experimental sobre a morte. A conclusão é que só podemos experimentar dores, apagões, perda de sentidos ou efeitos decorrentes de parada cardíaca, de falta de ar nos pulmões, do impacto que esmaga o crânio, etc. Mas não a morte. Porque ninguém, em tempo e espaço algum, a experimentou. Afinal, ela é o fim da picada. E nunca houve nada para experimentar. Fim é nome que representa inexistência, ausência de atividades antes percebidas. Portanto, fim é uma coisa, é uma não coisa. Portanto, não pode ser experimentado. Uma não coisa não pode ser experimentada. Desculpem os exageros, é que eu me empolgo. Agradeço muito, mais uma vez, por você, amigo ou amiga, ter me acompanhado em mais essa trajetória de conhecimento. Muito obrigado.